Olá, querido de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus aqui, entre nós nesse momento e em nós, amém? Vamos aqui falar um pouco sobre o pão de amor que vem do céu para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Vamos falar sobre uma mente ansiosa e preocupada. Eu tirei alguns trechos do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, que vai ajudar a gente a edificar a nossa fé e a nossa vida em Deus, amém? Amado, no Salmo 37, versículo 8, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Glória a Deus pela palavra do Senhor. A ansiedade e a preocupação são ataques na nossa mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo ele também usa esses tormentos para empurrar a nossa fé lá para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. É absolutamente impossível a gente se preocupar e viver em paz ao mesmo tempo. A paz, como diz lá em Gálatas 5:22, não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. Ela é um fruto do Espírito Santo de Deus. E o fruto é o resultado de permanecer na videira. Está lá em João 15:4. Também devemos saber que a preocupação, ela não torna nada melhor em nossa vida. E por que é tão difícil a gente desistir dela? A preocupação, ela é definitivamente um ataque de Satanás à nossa mente. O diabo, ele tenta manter a nossa arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Lá em Mateus 6, 25 ao 34, fala sobre excelentes passagens para a gente ler quando eu estiver sentindo ataques de preocupação. Vamos ver aqui alguns? No versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Glória a Deus! Esse trecho nos faz refletir que Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras, não é verdade? Uma delas é por meio da preocupação. Isso mesmo, a preocupação. Nesse versículo também a gente aprende que não há nada na vida com que a gente devamos nos preocupar, nenhum aspecto dela. Se a gente se preocupa com as coisas, então a gente vai perdê-las, como também a vida que Deus quis que a gente tivesse. No versículo 26 ainda de Mateus 6 fala que nós somos muito mais valiosos do que um passarinho. Diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que a gente esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza a gente pode acreditar que é muito mais valioso do que um pássaro e ver como o nosso Pai Celeste toma conta deles tão bem. E daí a gente pode pensar o que a gente ganha por se preocupar. Diz lá em Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? A preocupação, amado, ela é inútil. Ela não realiza nada de bom. Então a gente pode pensar, tá bom, se é assim, por quê?
a gente deve ficar ansioso ou a gente fica ansioso? Aí diz lá, nos versículos 28 e 30 ainda de Mateus: e por que andais ansiosos, né, quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Até mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, né, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eita, agora falou, né? A ansiedade, amado, ela é falta de fé em Deus. É isso mesmo. Se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e tão bonita, que excede em brilho até mesmo a Salomão, com toda a sua majestade, por que a gente não acredita que a gente vai receber cuidado e provisão de Deus? A gente deixa, na verdade, os demônios, né, que Satanás usa para nos fazer perder o nosso precioso tempo tentando encontrar respostas, deixando ele trazer à nossa mente coisas erradas e finalmente acabar saindo pela nossa boca. E o que sai pela nossa boca confirma a nossa fé ou falta de fé. Se nós somos filhos de Deus, nós não devemos ser como o mundo. O mundo busca coisas, nós buscamos ao Senhor. E Ele nos prometeu que se a gente buscar Ele, primeiramente, Ele vai nos acrescentar as coisas que sabe que a gente precisa. Aleluia! Amado, nós devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Ele dá sim aos seus filhos coisas boas e Ele tem prazer em fazer isso, mas quando a gente não está correndo atrás dessas coisas, com ansiedade e preocupação, né? Então que a gente entenda que é preciso a gente viver um dia de cada vez. Não andar ansioso nem inquieto por coisa alguma. Lançar fora a racionalização, agindo com fé, usando a palavra de Deus, lançando sobre Ele, sobre Deus, os cuidados que nós precisamos, que são as ansiedades, né? Tudo aquilo que a gente quer demais, ter muito cuidado e quer estar sempre ali com a nossa mão no controle de tudo. Vamos lançar para Deus. Isso é ansiedade. E a gente tem que entender que o descanso de Deus, muitas vezes, não é simplesmente não fazer nada. Permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus é esperar no Senhor, continuamente com os olhos fixos nele, para que Ele nos direcione ao que a gente deve fazer. Mas não significa que a gente não vai ter oposição, não vai ter tempestade, não vai ter tribulação. Significa que a gente vai correr para Deus, vai correr para olhar para Ele e lembrar que nós devemos ter fé nele, porque Ele nos prometeu que a gente deve primeiro buscar Ele e que nada ao nosso redor deve dominar a nossa mente com preocupação e ansiedade. Amém? Eu quero já estar terminando aqui com vocês, dizendo que Deus, Ele satisfez, né, todas as nossas necessidades. E Ele faz de diferentes maneiras, pelo menos até hoje. Se nós estamos aqui é porque Ele satisfez todas as nossas necessidades. Ele é fiel e a gente tem que ter a certeza disso no nosso coração. O tempo que Deus nos dá é precioso e a gente não deve dar esse tempo ao diabo. Devemos usar esse tempo com sabedoria, porque a gente sabe que não vai passar por esse caminho outra vez. Devemos fazer a nossa parte e não tentar fazer a parte de Deus. Veja como é importante esse trecho aqui. A carga é muito pesada para a gente carregar. E se a gente não for cuidadoso, a gente pode se quebrar sobre o peso dela. Por isso é importante apenas que a gente faça a nossa parte. Cuide apenas do dia de hoje, como a palavra de Deus nos diz.
Não devemos nos preocupar, devemos confiar, como diz lá no Salmo 37:30. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Amém? Glória a Deus, amados. Vou terminar aqui esse áudio com um trecho poderoso da palavra de Deus, que está lá em João 14:27. Jesus diz assim para nós: deixo-vos a paz, a minha própria paz eu vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Amém? Glória a Deus, que nesse momento nós possamos receber de Deus essa paz que é espiritual, e que o descanso de Deus, que é aquele que funciona mesmo durante a tempestade, esteja aqui conosco nesse momento. Se nós estamos passando por tempestades, por tribulações, por tempos de espera, onde a ansiedade tem tentado nos dominar e a preocupação tem chegado a todo momento, que possamos manter os olhos fixos no Senhor, sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos orando, nós estamos suplicando, nós estamos dando nosso dízimo, nossa oferta a Deus e confiando, que é o mais importante, confiando que Deus está no controle das nossas vidas em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém?